Olá, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Dinâmica. Hoje a gente vai estar tratando de corpos ligados por cordas, né? Primeiro, o que é uma corda, né? Todo mundo sabe o que é uma corda, mas fisicamente como é que a gente trata dela? É, ele é um corpo também, né? Só que a gente trata ela como tendo peso desprezível, na maioria das questões, ou seja, a gente não trata do peso da corda, como se a corda não tivesse peso. A gente não se preocupa com a corda arrebentar ou não, quer dizer, a gente pode esticar quanto a gente quiser a corda que ela não arrebenta. E a corda ela não deforma, ou seja, ela não diminui nem aumenta de tamanho. Ela continua sempre com o comprimento original. Ela não é nem um pouco elástica. Se a gente tracionar a corda, que é colocar duas forças, uma em cada ponta da corda, o que vai acontecer é que todos os pontos da corda, se a gente der um zoom, também vão estar tracionados igualmente, ou seja, com uma força para um lado, a outra para o outro. Então não importa o quão pequeno seja o ponto que eu pego da corda, sempre tem a força puxando ele para um lado e uma força para o outro. E se existe algum corpo, algum objeto preso nessa corda, é ele que vai estar no ponto de contato fazendo essa força para puxar a corda aqui. O que significa que o efeito que a corda vai ter nele é de puxá-lo para o outro lado. Essa força que a corda faz a gente geralmente chama de tração. E a mesma situação acontece do outro lado da corda. Como nesse ponto aqui o corpo vai estar puxando a corda para cá, a corda puxa esse corpo para esse lado. E as forças de tração, elas sempre são iguais nos extremos da corda. Então, se essa corda puxa esse corpo com força T, ela também tem que puxar esse corpo com força T. E, como a gente supõe que a corda não estica, a gente tem que se esse corpo se move para algum lugar com uma velocidade x, esse corpo ele tem que ter a mesma velocidade x no sentido da corda, porque senão, se esse corpo se movesse mais do que esse, a corda ia ter que esticar ou que diminuir. Então a gente escreve o seguinte: se a gente chamar esse corpo de corpo 1 e esse corpo de corpo 2, a gente tem que a magnitude da velocidade do corpo 1 tem que ser igual à magnitude da velocidade do corpo 2. Por que magnitude? Porque imagine essa situação. Tem um morro, dois corpos ligados por uma corda. Se esse corpo está descendo o morro, esse está subindo. Porém, apesar deles terem que estar com a mesma velocidade, as velocidades não estão no mesmo sentido nem na mesma direção. Então, se eu escrever isso, eu estaria errado. Eu tenho que manter em mente que trata-se apenas da magnitude da velocidade, que é a mesma. E se as velocidades têm que ser iguais, as acelerações também têm que ser iguais, em magnitude também, porque nesse caso elas também teriam sentidos opostos. Ou seja, o que nós sabemos de corpos ligados por corda é isso. A velocidade deles tem que ser igual em módulo, a aceleração deles tem que ser igual em módulo, e a tração que a corda atua sobre um corpo tem que ser a mesma que ela atua sobre o outro. Com esse conhecimento em mãos, vamos aplicar essa situação em um problema que a gente já estudou. Digamos que eu tenha essa estrutura aqui, que tem ângulos θ e α. E de um lado eu tenho um corpo de massa m. Esse corpo está conectado por uma corda que passa por uma roldana e o liga até outro corpo de massa m. Vamos chamar esse corpo de 1 e esse de 2. Como nós poderemos saber o que vai acontecer nesse caso? Para isso, nós temos que escrever separadamente primeiro as equações dos corpos 1 e 2. Bem, como nós estudamos, existe o peso do corpo 1, que pode ser decomposto em duas componentes. Uma dessas componentes está totalmente balanceada pela normal, que é a componente P cosseno θ. E existe outra componente, paralela à rampa, P seno θ.
Vamos chamar de P1, porque é o corpo 1. No corpo 2, temos a mesma configuração, só que com alfa em vez de θ. E assim como no corpo 1, a normal está totalmente balanceando essa componente do peso. Nos dois corpos, atua a tração da corda. E nessa direção daqui, ou seja, paralela à inclinação das duas rampas, nós podemos escrever as seguintes equações. A gente pode escrever que P2 seno alfa menos a tração é igual a aceleração do corpo 2 vezes a sua massa. Na hora de fazer a equação para o peso 1, a gente tem que reparar que aqui, na nossa equação, o P2 seno alfa, que está no sentido de fazer o peso 2 descer, foi considerado positivo. Então, a gente tem que continuar com essa mesma convenção, tratando essa tração aqui, que está no sentido de fazer o peso 1 subir, portanto o peso 2 descer, como positiva também. Então, para o peso 1, a gente escreve que a tração menos P1 seno alfa é igual a 1 vezes mzão. Agora, a gente não consegue resolver esse problema ainda. Só que a gente sabe que como esses corpos estão ligados por uma corda, A1 é igual a A2. Reparem que aqui o peso 1 e 2 são conhecidos, porque a aceleração da gravidade é conhecida e as massas são conhecidas. E alfa e θ também são conhecidos, porque fazem parte da nossa rampa. Então, aqui o que a gente não sabe? A aceleração do corpo 2, a aceleração do corpo 1 e a tração. Então, nós temos 3 incógnitas e 3 equações. Ou seja, nós sabemos tudo o que nós precisamos saber para tratar desse sistema. Então, como nós vimos, essas 3 equações nos dizem tudo o que nós poderemos querer saber sobre aquela situação. Se nós quisermos saber qual é a tração na corda, é só a gente resolver para a tração e achar. Se nós queremos saber qual é a aceleração do corpo 1, é só a gente resolver para as acelerações e achar. A partir de agora o problema é só de matemática. Então agora nós já sabemos como lidar com corpos conectados por cordas e até a próxima aula.